Olá pessoal, estamos de volta ao canal com mais uma aula. A nossa aula de hoje é a aula número 4, continuação do estudo das funções do primeiro grau. Hoje nós vamos falar especificamente sobre as inequações ou inequação do primeiro grau. Nós sabemos que existem as equações do primeiro grau e, logicamente, as inequações. E esse assunto é um assunto do ensino fundamental, só que quando se estuda as funções do primeiro grau, como nós calculamos a raiz de uma função do primeiro grau, logicamente ela tem uma solução, é uma equação. E nós também temos o estudo das inequações a nível de ensino médio, só que com foco nas inequações produto e inequações quociente, que é o próximo tópico de estudo das funções do primeiro grau. Então vamos à nossa aula. O que de fato é uma inequação do primeiro grau? Chamamos de inequação, o próprio prefixo já está nos indicando. O in quer dizer não, então é uma expressão ou uma sentença matemática que não é uma equação. Então vamos lá. Nós temos uma função do primeiro grau que ela é f de x igual a x mais b. Então, para mim calcular, para mim identificar quando é que ela vai ser uma inequação, essa minha função do primeiro grau, ax mais b, ela tem quatro situações para ela. O ax mais b, nós vamos ter quatro situações para o ax mais b quando nos referimos à inequação. Como assim, professor? Veja que nós vamos ter essa inequação, ela pode ser maior ou igual que zero, ou ela simplesmente pode ser maior que zero. Ela pode ser menor ou igual que zero, ou simplesmente ela pode ser menor que zero. Veja que nós temos o conectivo ou, né? Nós temos a questão do conectivo ou você vai ter ela maior ou igual a zero, maior que zero, menor ou igual, ou simplesmente menor que zero. Restrições, novamente, para ela ser uma inequação, nós temos que ter o a diferente de zero, sendo que o a e o b são coeficientes reais. A única restrição, novamente, é com relação ao coeficiente a, que ele tem que ser distinto de zero. Então vamos ver como é que a gente faz uma recapitulação de como se resolve uma inequação do primeiro grau. Na realidade, o processo de resolução de uma inequação do primeiro grau é similar ao processo de resolução de uma equação. O que você tem que ficar atento é quanto ao sinal de desigualdade, que não é como é a equação que você usa o sinal de igualdade. Você usa aqui um sinal de desigualdade. Então você vai ter aqui no caso eu tenho 3 que multiplica x menos 1, menos 2 que multiplica 1 menos x. Esse é o resultado todo maior ou igual a zero. Então temos que fazer o que? Distribuir esse produto em relação a essa subtração. Distribui no primeiro termo e distribui também aqui no segundo termo. Então aqui nós vamos ter 3 vezes x dá 3x, mais com menos mais menos, 3 vezes 1 dá 3. Aí o menos 2 que multiplica o 1, que vai dar igual a menos 2, e o menos daqui com menos daqui vai dar mais. Aí 2 vezes x aqui vai dar 2x. Tudo isso aqui maior ou igual que zero. Do mesmo modo que a gente resolve as equações, as variáveis ficam no primeiro membro. E no segundo membro vai ficar os números. Então aqui vai ficar 3x mais 2x maior ou igual que... Os números vão para o outro lado com sinal trocado. Mudou de lugar, de membro, mudou de sinal. Então aqui vai ficar 3 mais 2. O zero não precisa. Então aqui você vai ter 5x maior ou igual que 3 mais 2 dá 5. Nós vamos ter que o nosso x ele é maior ou igual que 5. Quem está multiplicando vem para cá dividindo. X é maior ou igual que 1. Agora, o que você tem que observar na hora de resolução de uma equação do primeiro grau ou do segundo grau, ou seja, qualquer que seja a inequação, é que veja que nós estamos falando do conjunto universo sendo os reais. Então, a solução de uma inequação, você tem que ficar ligado no conjunto que está sendo especificado. No caso aqui, o nosso x ele pertence aos reais, tal que aí você coloca a solução que você encontrou. Ele está dizendo que as soluções que resolvem, os números reais que solucionam essa inequação, tem que ser os números maiores ou iguais a 1. Qualquer número que você pegar menor do que 1, ele não vai resolver essa inequação. Ou seja, esse resultado ele não vai ser um número maior que zero, maior ou igual que zero. Então, para atender a solução, tem que ser maior ou igual que 1. Ou seja, é como se você tivesse uma reta. Aqui você tem a reta real,
né, a reta real, e você tem aqui os números, o número 1 como nossa raiz de referência. Ele está dizendo que são os maiores. Então os maiores ficam para onde? Os maiores sempre vão ficar para onde? Vão ficar para a nossa direita. Aí você pergunta, professor, por que essa bolinha aqui no 1 ficou fechadinha? Porque nesse caso aqui você observa que eu tenho maior ou igual. Maior ou igual, essa bolinha é fechada. Se fosse só maior, a bolazinha que a gente chama seria aberta. Então vamos ver o exemplo número 2. O exemplo número 2, veja que nós temos aqui denominadores. E lembrando a vocês que quando nós temos denominadores, nós temos que o quê? Tirar o MMC. Então tirando o MMC entre 4 e 3, nós sabemos que o MMC entre 4 e 3, fazendo aqui, recapitulando uma revisãozinha, aqui vai dar por 2 de novo, aqui dá 1, aqui dá 3, 3, 1 e 1, aqui vai dar quanto? Aqui vai dar 12. Então o MMC é o produto disso aqui, 12. Então eu vou pegar 12, colocar para cada um desses termos, aqui é menos, desculpa, menos, aí 12, aí nós temos aqui menor ou igual e aqui 12. Aí o que vai acontecer? Pegamos esse, dividimos por 4, 12 dividido para 4. Primeiro dividimos, 12 para 4 dá 3, aí 3 que multiplica quem? X mais 3 em cima. 12 dividido para 3, dividido. Depois que a gente divide, 12 dividido para 3 dá 4. 4 que multiplica 5 menos x. Menor ou igual, 12 dividido para 1 dá 12. Aí 12 que multiplica quem? 5x mais quanto? 5x mais 9. Após a gente calcular o denominador, o MMC dos denominadores, e fizermos os produtos no numerador, nós vamos cancelar esses denominadores porque nós já utilizamos eles para simplificar ou prosseguir no cálculo da nossa inequação. Então aqui vai ficar 3 que multiplica x mais 3, é o que sobrou, menos 4 que multiplica 5 menos x, menor ou igual do que 12 que multiplica 5x mais 9. Então aqui vai distribuir 3 vezes x dá 3x, 3 vezes 3 dá igual a 9, 4 vezes 5 aqui vai dar 20, menos com menos aqui vai dar mais, 4 vezes x aqui vai dar 4x. Menor ou igual que 12 vezes o 5x nós vamos ter 60x, e 12 vezes o 9 nós vamos ter aqui 108. Fica todos os x aqui e os números ficam aqui. Então vamos ter aqui 3x mais 4x. Quem é que vai para o outro lado agora? Menos 60x. Aí isso aqui tudo menor ou igual do que 108. Quem está mais, aqui no caso mais 9, vem para cá menos 9. E quem está menos 20, vem para cá mais 20. Nós vamos ter 3x mais 4x, dá 7. 7 menos 60, aqui vai dar menos 53x. Aqui você vai ter 108 mais 20, primeiro pegamos positivo, dá 128. 128 menos 9, isso aqui nós vamos ter positivo, né? Vai ser positivo, 100 e quanto? 119. Então veja, nós encontramos essa inequação. Agora observe que esse primeiro membro, ele está negativo. Quando ele estiver negativo, nós vamos pegar e multiplicarmos isso aqui. Nós vamos multiplicar por menos 1. Só que quando multiplicamos por menos 1, tanto o primeiro como o segundo membro, não esqueçam desse sinal. Como eu estou mudando a sentença, eu estou dizendo que o primeiro membro, menos 53x, é menor ou igual do que mais 119. E eu agora, para mim resolver o meu x, eu estou multiplicando por menos 1, eu tenho que lembrar que esse sinal, no momento que eu multiplico por menos 1, ele muda a sentença. Se ele está menor ou igual, eu já sei que ele vai ser maior ou igual. Então, menos que multiplica menos aqui vai ficar mais 53x. E mais que multiplica menos vai ficar menos. Então, dá menos 119. Logo, nosso x aqui vai ser maior ou igual do que menos 119 dividido por quanto? Por 53. Então, veja que os valores que nós temos para o nosso x real é que esse x aqui, no caso, a solução da nossa inequação é x pertence aos reais, tal que o nosso x, ele tem que ser maior ou igual do que menos
119 sobre 53. Se nós fôssemos aqui para a reta real, nós teríamos o quê? Nós teríamos aqui fechado, como ele é negativo, a ordem aqui não vai alterar, nós podemos colocar em qualquer posição. Maior ou igual do que esse valor, sempre os maiores vão para onde? Para a nossa direita. Não esqueçamos disso na hora da solução de uma inequação do primeiro grau. Vamos continuar. A nossa continuação é um exemplo mais prático sobre o uso e aplicação das inequações. Veja, um provedor de acesso à internet oferece 2 planos para seus assinantes. O plano A, assinatura mensal de R$ 8,00 mais 3 centavos para cada. Veja que nós temos uma assinatura mensal obrigatória, valor fixo. Isso aqui nós chamamos de valor fixo. Independente se você vai ou não usar, já paga R$ 8,00. Mais 3 centavos para cada minuto. Cada minuto que você acessar, paga-se mais o que? 3 centavos. Então veja que o minuto aqui no caso, ele é que é variável. Ele é que varia. Se ele é que varia, de acordo com o que nós estamos aqui, ele é a variável. Se ele é a variável, é onde nós temos o x. Quem varia é a variável, logo nós temos o x. A assinatura mensal do plano B são R$10 fixo, aqui é o valor fixo desse plano B, mais 2 centavos para cada minuto. Novamente, o nosso minuto aqui, toda vez que eu variar o minuto, vai variar a minha fatura. Nesse caso aqui, ó, quem varia é a variável. E se logo é a variável, é o x. Então nós vamos ter aqui, nós vamos ter o nosso quê? Nós vamos ter o nosso plano, nós vamos ter aqui o nosso plano A. Quem vai ser a função do nosso plano A? A função do plano A vai ficar y de A igual a quem? Função do plano A. Vai ser o valor fixo de 8 mais quanto? 3 centavos por cada o quê? Por cada minuto. Então, por vezes isso aqui, vezes quem? Ó, vezes x. Quem vai ser o nosso plano B, né? Aqui na questão, plano B. O plano B, que é o y do B, que é a função do plano B, são R$10 fixo, mais o quê? Mais 2 centavos por minuto. Ou seja, novamente, quem varia é o minuto, quem vai variar o minuto, ele é a variável. A pergunta é, acima de quantos minutos de conexão por mês é mais econômico optar pelo plano B? Ou seja, para a condição que ele está querendo, a condição que ele está estabelecendo é que o y do B, em que condição ele vai ser menor do que o y do A? Ou seja, em que condição esse plano B vai ser melhor optar por ele em relação ao plano A? Ou seja, em que quantidade de minutos ele vai ser melhor ser adotado para a questão do contrato. Então você joga aqui, quando ele diz que é melhor, ele tem que ser menor. Quando eu falo optar pelo plano, ele tem que ser menor do que o outro. Então nós vamos ter aqui, no plano B, 10 mais 0,02 de x, menor do que 8 mais quem? 0,03 de x. O que vai acontecer? Levamos o x para cá e levamos os números para lá. Então aqui vai ficar 0,02 de x menos 0,03 de x. Isso aqui menor do que 8. Quem está mais aqui, o mais 10, ele vem para cá menos 10. Então nós vamos ter o que aqui? Ó? Nós vamos ter que 0,02 menos 0,03, nós vamos ter aqui, ó, portanto, menos 0,01 de quem, ó? De x. E 8 menos 10, nós vamos ter o que aqui, ó? Isso aqui menor, não podemos esquecer do sinal. Isso aqui, 8 menos 10 dá menos 2. Não esqueçam, se eu multiplicar isso aqui por menos 1, multiplicando tudo por menos 1, na hora da multiplicação, o que nós vamos fazer? Na hora da multiplicação, nós vamos para cá. Veja, quando eu multiplicar isso aqui por menos 1 e esse aqui por menos 1, esse aqui vai ficar positivo, 0,01 de x, e esse sinal aqui vai mudar. Não esqueçam disso aqui. Quando multiplicar pelo menos 1, você vai mudar ele. Então ele vai ficar maior que. E 2 multiplicado por menos 2 multiplicado por 1 vai dar igual a 2. Quem vai ser o nosso x?
X é maior do que 2, dividido por quanto? Quem está multiplicando vem para cá dividindo, 0,01. Então, X vai ser maior do que... Aí você observa, aqui fica 2 dividido. Veja, 0,01 é a mesma coisa de 1 sobre quanto? 1 sobre 100. Divisão de fração. O que a gente faz na divisão de fração? Só um instante. Na divisão de fração, vai ficar assim. Nós vamos ter... Vou apagar aqui para a gente fazer bem aqui do lado. Nós vamos ter aqui... X, ele vai ser maior do que? Você pega a primeira e multiplica pelo inverso de quem? De 1 centésimo. Que o inverso de 1 centésimo é o quê? 100 sobre 1. Então, o X ele tem que ser maior do que quanto? 2 vezes 100, 200. Então, só vai ser vantajoso adotar o plano B se eu tiver para tempos maiores do que 200 minutos. Maior do que 200 minutos, o plano B é maior que 200 minutos, nós vamos ter o plano B sendo melhor. Qualquer valor de minutos menor do que 200 minutos, o melhor vai ser o nosso plano A. Então, para valores menores do que 200 minutos, plano A. Valores maiores do que 200 minutos, que é o que está perguntando, é o plano B. Então, a nossa resposta é para valores maiores do que 200 minutos. Então, a nossa aula fica por aqui. Na nossa próxima videoaula, nós vamos ver os sistemas de inequações e vamos ver as inequações produto e inequação quociente. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário sobre a nossa aula.